Obrigado, Márcia. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, dar as boas-vindas a todos. Como a Márcia já me apresentou, meu nome é Raul, eu sou especialista técnico da Autodesk Brasil para os produtos de manufatura, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre gerenciamento de dados de produto e como que a Autodesk pode ajudar nesse assunto que já é presente na indústria de manufatura há alguns anos, e nós, com as nossas soluções, temos atendido cada vez mais outros setores, não somente de manufatura, como também da área de construção civil, arquitetura e outras disciplinas também. Bom, essa apresentação de hoje, ela tem o objetivo de passar para vocês uma visão geral de como que a Autodesk pode ajudar no gerenciamento de dados de produto, como que a nossa solução de PDM, Autodesk Volt 2014, pode ajudar nesses desafios, mas nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre ou como a ferramenta funciona ou sobre o assunto, até porque nós não temos muito tempo disponível. A ideia, então, é passar para vocês uma visão geral de como a Autodesk vê esse tema e como que nós conseguimos atender através das nossas soluções. Bom, em primeiro lugar, por que a Autodesk ela é diferente no mercado? Primeiro, porque nós trazemos soluções atingíveis, ou seja, no conceito de prototipagem digital, muito conhecido no mundo de manufatura, a nossa proposta ela é muito prática e simples de aplicar, e ela pode atender desde necessidades simples de detalhamento, desenho 2D, até necessidades mais avançadas, complexas, envolvendo simulações, realidade virtual e assim por diante. Então, nós temos todo o caminho, desde demandas simples às exigências mais complexas, soluções para atender. A Autodesk ela é diferente porque ela tem soluções escalonadas. O que eu quero dizer com isso? A Autodesk ela tem soluções para pequenas empresas, tenho uma pessoa trabalhando no design, no projeto de produto, ou podemos atender empresas multinacionais, com empresas em diferentes países, com projetos simultâneos, projetos concorrentes. Então, a Autodesk ela tem soluções que atendem todos os tamanhos de empresas, e todas essas soluções elas podem ser implantadas de forma escalonável, gradativa. À medida que as demandas surgem dentro do ambiente onde as nossas soluções elas estão presentes, nós temos planos de migração de forma gradativa e planejada. E também a Autodesk é diferente pelo custo efetivo. O conceito de prototipagem digital aplicado através das nossas soluções, elas trazem um retorno do investimento de forma muito rápida. Então, quem já é cliente Autodesk, seja do mundo de manufatura, seja do mundo de arquitetura, de construção, óleo e gás, já deve ter percebido que todas as nossas soluções elas procuram seguir a mesma forma de uso ou a mesma interface. Por quê? Porque nós estamos focando numa menor curva de aprendizagem e ter o melhor retorno do investimento. Bom, falando então de gerenciamento de dados de produto, pensando nos departamentos de projeto de engenharia. Como que a Autodesk pode ajudar, então? A nossa ferramenta de PDM se chama Autodesk Volt 2014, a versão atual. Essa ferramenta ela possui 3 versões diferentes, eu vou comentar sobre isso no final da apresentação, mas eu quero explicar para vocês um pouquinho por que a Autodesk trabalha com gerenciamento de dados e por que nós nos destacamos nesse quesito. Primeiro ponto, todas as nossas soluções estão presentes nas empresas, principalmente relacionadas a desenvolvimento de produto ou projetos. Então, existe hoje um fluxo de trabalho que pode ser complexo, pode ser simples, mas existem formas e metodologias, caminhos dentro da empresa por onde um projeto ou um produto deve seguir. E, normalmente, eles passam por produtos Autodesk. Então, nós temos uma solução completa para atender esses fluxos de trabalho, pensando no gerenciamento dos dados desses produtos, desde a fase de concepção de uma ideia, de um projeto, até a entrega final do produto do nosso cliente. Outra solução que nós temos, voltada para o
gerenciamento de dados é com relação à pesquisa e reutilização de dados. Hoje, nós temos duas situações muito evidentes no mercado para quem trabalha com projetos. Existem duas linhas, ou os projetos seriados, ou existem os projetos especiais, ou os engenheirados. Mas todos eles, eventualmente, podem ser reaproveitados. Seja um projeto de uma caneta, um projeto de uma máquina, o projeto de um prédio, eu posso reaproveitar esses dados de um projeto que eu já tenho feito anteriormente e simplesmente adaptá-lo ou trazer somente o que eu posso aproveitar em um projeto novo. Então, o Volt nos dá recursos para localizar de forma rápida e ágil projetos ou dados relacionados a determinados clientes de uma forma muito simples e ele nos dá recursos para reaproveitar, reutilizar esses dados. Outra situação muito importante quando a gente fala de gerenciamento de dados é com relação ao controle de acesso a esses dados e também ao gerenciamento das revisões. O que acontece? Cada vez mais é comum encontrar engenharias com projetos grandes, onde eu tenho várias pessoas de uma equipe ou diferentes equipes trabalhando no mesmo projeto. Como é que eu faço a gestão desse projeto, acompanhamento desse projeto, sem utilizar uma ferramenta de gestão? Então, hoje o Volt ele nos dá essa possibilidade de trabalho concorrente no mesmo projeto. Eu posso ter diferentes pessoas, diferentes equipes trabalhando no mesmo projeto, sem aquela usual confusão de onde está determinado arquivo, ou alguém está trabalhando no arquivo que eu preciso trabalhar agora, eu tenho que localizar quem está trabalhando com ele para fechar o arquivo, para daí sim eu conseguir abrir e fazer uma edição. Então, todo esse retrabalho eu evito utilizando uma ferramenta de PDM como o Volt. Da mesma forma, o gerenciamento de revisões. O cliente X, ele recebeu um determinado produto, um determinado equipamento, em qual revisão? Ou o contrário, o cliente agora está fazendo contato conosco, pedindo uma assistência técnica, eu preciso de uma peça de reposição. Mas aquela máquina, ela é uma máquina antiga. Qual é a revisão que aquele cliente recebeu? Então, tudo isso eu tenho controle e eu tenho essa visibilidade com uma ferramenta de PDM. A nossa ferramenta, ela é uma ferramenta de uma simples administração e configuração, então nós não temos um processo de implantação do Volt que seja complexo ou demasiadamente demorado. Então, ela é muito simples de fazer essa implantação e a configuração para que os usuários já possam começar a trabalhar. Ela é escalonável, então, para empresas que têm uma pessoa trabalhando no projeto, até empresas com múltiplos sites, com centenas de projetistas, engenheiros, ou pessoas acessando as informações de projetos de engenharia. Tá? Então, nós podemos começar de forma gradativa, atendendo situações básicas, corriqueiras de gestão de dados, até a parte mais complexa, atendendo fluxos de trabalho, atendendo acesso de clientes, acesso de pessoas externas à minha rede, à consulta de dados, uma situação muito comum para quem trabalha no setor de construção civil. Eu preciso enviar lotes de documentos para o meu cliente, fazer a revisão dele e a aprovação do projeto para dar continuidade. Eu já posso fazer esses lotes de documentação de forma eletrônica. Através do Volt, eles conseguem acessar essas informações com um usuário e uma senha. Esses usuários eles terão acesso somente ao que for definido para esse acesso, e eles podem fazer todas essas consultas, enviarem material, enfim. Então, dessa forma, o Volt ele acaba estendendo os dados da engenharia de manufatura para outros departamentos, para outras áreas, para outras empresas, outros ambientes. Então, é sobre isso que eu pretendo falar com vocês agora nos próximos minutos, e, inclusive, mostrando um pouquinho de como que a ferramenta funciona, qual é a interface e como que a gente trabalha com gerenciamento de dados de produto. Pois bem, então, a Autodesk, no mundo de manufatura, trabalha muito com o conceito então, de prototipagem digital, e a parte de gerenciamento de dados, ela é uma parte crucial nesse conceito, onde o foco é
trabalhar com um modelo digital único, um modelo 3D gerado pela engenharia, só que essa informação gerada pela engenharia, ela pode suprir informações para outras áreas, compras, suprimentos, vendas, assistência técnica, produção. Então, pensando nesse conceito, a gestão desse dado, desse protótipo digital e das informações atreladas ao produto, nesse modelo 3D, ela é muito importante. Então, é aí que entra o Volt para ajudar no conceito da prototipagem digital. É ajudar na gestão e na distribuição e comunicação desses dados do protótipo digital entre outros departamentos e outras empresas. Muito bem. Então, o primeiro ponto importante a destacar com relação ao nosso PDM é o seguinte. Nós temos a melhor das integrações CAD, pensando em uma ferramenta de PDM trabalhando em conjunto com uma ferramenta de projeto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o usuário que trabalha diariamente com a ferramenta de projeto, seja ela uma ferramenta como o AutoCAD, seja ela Inventor, seja o Revit, Navisworks, 3ds Max, enfim, seja qualquer produto Autodesk ou alguns produtos que nós temos também de outros fabricantes, outras ferramentas CAD que não são da Autodesk, nós temos também integração do Volt com essas outras ferramentas. Qual é a nossa proposta? Para esses usuários de CAD, eles não precisam aprender uma interface nova ou não precisam sair do seu ambiente comum de trabalho para trabalhar com tarefas do dia a dia de gestão de dados ou gestão de projetos. Ou seja, o Volt, ele tem uma interface integrada à ferramenta CAD. Então, quando eu instalo o Volt numa máquina onde eu tenho uma ferramenta CAD, ele já cria um plugin dentro da ferramenta CAD, onde eu tenho acesso a todas as ferramentas do Volt. Isso facilita a curva de aprendizado dessa ferramenta de gestão, porque é o mesmo ambiente CAD, a mesma interface, é a mesma lógica de trabalho do CAD, ele vai aplicar na gestão de projetos. Então, isso faz com que a gente minimize os retreinamentos e melhore cada vez mais as atualizações com relação às versões sincronizadas. Eu trabalho com uma versão 2014 da minha ferramenta CAD, eu vou trabalhar com a versão 2014 da minha ferramenta PDM, do Volt, e ela vai trabalhar de forma 100% integrada. Para exemplificar isso, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês de como é a interface do Volt dentro de algumas das nossas ferramentas de projeto. Tá? Então, aqui nesse vídeo, como vocês podem ver, então essa é a caixinha da versão, na verdade, essa é a caixinha da versão anterior do Volt, versão 2013, nós já estamos para 2014, mas qual é a ideia? É trabalhar com o Volt integrado, a AutoCAD, a Inventor, a Navisworks, Inventor Publisher, 3ds Max, Revit, Plant. Então, nós temos todas essas soluções de projeto Autodesk de forma integrada com o Volt. Como que isso funciona? Eu tenho aqui essa parte aqui, não sei como está o delay do vídeo com o áudio com vocês, mas o que eu estou vendo agora inicialmente é o Inventor e como que eu manejo o Volt dentro do Inventor ou dentro do próprio AutoCAD. Então, eu tenho na minha interface Ribbon uma aba nova, que é dedicada ao Volt, onde a partir daquela barra de ferramentas nova lá do Volt, eu tenho acesso para fazer o meu login, eu tenho acesso às ferramentas de check-in, às ferramentas de check-out, ferramentas de pesquisa, consulta de dados, atualização do meu banco de dados. Então, de dentro da ferramenta CAD, eu consigo fazer praticamente tudo que eu preciso da minha rotina diária para trabalhar com o projeto, seja definir uma revisão nova, aprovar uma revisão, fazer alguns markups, alguns comentários numa revisão para devolver para a engenharia, para eles validarem isso, corrigir o que a gente destacou e submeter novamente para aprovação. Então, o Volt trabalha de forma integrada à ferramenta CAD. Mas não quer dizer que eu sou obrigado a ter uma ferramenta CAD para trabalhar com o Volt. Muitas pessoas que trabalham, que precisam acessar os projetos ou as informações de um projeto, não são usuárias de CAD. Por exemplo, nós temos o gerente de uma engenharia, ele precisa revisar um projeto, ele quer consultar um projeto, mas ele não tem um Inventor, ele não tem um Revit, ele não tem um AutoCAD instalado na máquina.
mas ele precisa consultar porque passa por ele a aprovação ou a liberação para a produção de todos os projetos da engenharia. Então, para isso, existe uma interface do Volt, que é para usuários não CAD, e é essa interface aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, esse aqui é o Volt, com a sua interface standalone. Ela tem uma interface muito simples, pensada já para trabalhos com projeto CAD. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho, na parte superior, como qualquer software, eu tenho minha barra de ferramentas, com alguns comandos específicos, menus que me dão acesso às configurações do software e assim por diante. Na lateral esquerda, eu tenho o meu organizador. Então, eu tenho a visualização de como está organizado o meu banco de dados ou as minhas informações dentro do Volt. Então, eu posso trabalhar com o conceito de diretórios. Eu tenho diferentes comportamentos que eu posso definir por diretório, por projeto, por cliente, por projetista, enfim. Eu não estou preso à forma de organização do Volt. Eu posso definir a estrutura de organização da forma como melhor atender a minha necessidade, a minha situação de gestão de dados. Certo? Então, vocês podem observar aqui que eu tenho algumas pastas com ícones diferentes, que são as minhas bibliotecas. Biblioteca de componentes ela é tratada de uma forma diferente dentro do Volt. Então, não é todo mundo que pode alterar, eu preciso ter alguém responsável pela administração da minha biblioteca de componentes. Enfim, tem uma série de comportamentos distintos que eu posso definir dentro da ferramenta Volt. Então, aqui eu tenho como buscar as informações, eu tenho aqui a minha worklist, então a minha lista de afazeres, o que eu tenho de pendência. Eu posso criar atalhos para arquivos, para pastas, para o que for. Na parte central, eu tenho a área gráfica, onde eu vou visualizar todos os arquivos e o histórico deles. Eu também posso organizar as colunas com informação que eu quero visualizar. Eu posso visualizar aqui em miniaturas, para ter uma visualização já imediata, um preview do que é determinados arquivos ou projetos. Então, ele tem essa forma de visualização. E selecionando qualquer arquivo, na lateral direita eu tenho todas as propriedades relacionadas àquele projeto, ou aquele arquivo, ou aquele documento. E esses arquivos, dependendo da ferramenta CAD que eu utilizo, ela pode vir já toda preenchida direto da ferramenta CAD. Por exemplo, eu posso ter aqui como informação, acesso às informações do tipo peso, matéria-prima, cor, código, projetista, revisão, nome do cliente, data de criação, toda e qualquer informação relacionada ao projeto, relacionada ao produto, eu posso trazer, se já tenho uma ferramenta CAD, eu posso trazer ela de forma automática. Se eu não tenho na ferramenta CAD, eu posso criar essas propriedades e inserir elas, né, em todos os documentos que eu trago dentro do Volt. E uma coisa interessante, todas essas propriedades que eu tenho relacionadas ao projeto me servem como critérios de busca dentro do Volt. Eu quero localizar um arquivo e eu quero localizar um arquivo, um projeto, pelo material utilizado. Eu quero localizar todos os projetos que utilizaram o aço 1045, por exemplo. Se eu tenho a propriedade da matéria-prima, eu posso fazer uma pesquisa aqui pelo material, pela matéria-prima, e ele vai me listar todos os documentos ou projetos que utilizaram aquela matéria-prima. Ou, por exemplo, estrutura metálica. Eu tenho um perfil metálico, um perfil I, e eu quero localizar todos os projetos que utilizaram um perfil I de comprimento entre 2 metros e 5 metros. Se eu tenho essa característica, eu posso usar como pesquisa também dentro do Volt. Então, eu não estou limitado ao nome do arquivo ou ao tipo de arquivo, se é uma peça, se é uma montagem, se é um detalhamento, se é um detalhamento. Eu posso usar qualquer dado relacionado ao produto e ao projeto como critério de busca. E uma coisa interessante que o Volt nos permite é que eu posso ter esses critérios salvos e enxergá-los como pastas, ou como uma forma diferente de estruturar o resultado que eu tenho na área gráfica. Por exemplo, eu tenho aqui uma pesquisa que eu quero ver somente as montagens que eu tenho dentro do Volt. Eu clico aqui, ele já vai
indexar todas as informações de forma a me mostrar somente as montagens feitas, nesse caso, com a ferramenta CAD Autodesk Inventor. Como é que eu faço isso? É bem simples. Eu tenho aqui o critério de busca e aqui dentro eu vou definir qual é daquelas propriedades que eu quero usar como critério para mostrar aqui na lateral os arquivos. Eu posso criar quantos eu quiser. Por exemplo, eu quero procurar por comentário, que contenha, que não contenha. Eu tenho os condicionais aqui. Por exemplo, estou usando uma dimensão como critério de busca. Todas as chapas maiores do que 30 metros quadrados. Todos os perfis metálicos com comprimento maior ou igual a 2 metros. Enfim. Tudo isso eu pego e salvo, então, como um critério de busca para visualizar aqui. Então, para o usuário, não importa muito como que eu estou estruturando os diretórios ou os arquivos dentro do Volt, porque eu posso criar o critério de busca aqui como pasta e organizar como eu bem precisar para executar o meu trabalho. Então, eu posso ter uma organização por nome de cliente, eu posso ter uma organização por datas de criação, data de projeto, eu posso ter uma pasta por projetista, enfim. Então, o Volt nos dá essa flexibilidade. Outra coisa interessante do Volt, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa aqui por simplesmente uma palavra solta, então bug. Então, eu tenho aqui um projeto. Quando eu seleciono um projeto aqui na parte superior do Volt, eu tenho acesso às principais informações desse projeto. Então, eu tenho o histórico. Então, eu tenho aqui que esse projeto teve 3 versões, mas continua trabalhando na revisão 1. E eu tenho quando que foi criado, por quem que foi criado, comentários relacionados a esse documento. Então, eu tenho todo o controle do que acontece com os meus projetos. Essa aba histórico aqui, eu não tenho como alterar. Isso me garante uma assertividade do que aconteceu com esse projeto ao longo de todo o ciclo da vida dele. Então, aquela história de que estava trabalhando nesse projeto hoje, salvei ele para dentro do Volt, fui para casa, tive que viajar para visitar um cliente por 2 dias, volto para a empresa, vou seguir o trabalho e o projeto está diferente de como eu deixei ele salvo anteriormente. Então, o Volt vai me mostrar quem foi que mexeu, no que ele mexeu. Então, eu tenho como visualizar tudo isso. Além disso, eu tenho como visualizar tudo que está atrelado a esse projeto. Esse projeto é um arquivo de montagem do Inventor. O que ele está utilizando? Ele está utilizando todos esses documentos aqui embaixo. São os filhos, são os documentos atrelados a esse projeto. Mas aqui eu estou vendo só arquivo do Inventor? Não. Esses arquivos aqui, que tem um ícone branco, são arquivos relacionados a uma análise de elementos finitos. Então, eu posso atrelar a um projeto ou a um arquivo qualquer tipo de informação. Pode ser um relatório técnico, um laudo técnico feito pelo pessoal da assistência técnica. Eles preencheram o relatório, entregaram para nós. Eu quero anexar esse relatório no projeto. Eu posso digitalizar ele, salvar como uma imagem, como um PDF, como for, e deixar ele atrelado ao projeto. Então, ele apareceria aqui também. Outra informação que eu tenho é onde esse arquivo está sendo utilizado. Bom, esse arquivo está sendo utilizado num projeto de montagem aqui e num detalhamento, no arquivo DWG. Por que é importante saber onde que esse arquivo está sendo utilizado? Caso eu vá realizar qualquer alteração nesse projeto, eu vou fazer uma alteração, aonde que vai impactar a alteração que eu vou fazer nesse modelo, nesse projeto? No cliente X, no cliente Y ou no cliente Z. Eu quero que afete ou não quero que afete os projetos de lá. Tudo isso eu vou definir através das revisões. Eu quero manter os projetos anteriores na revisão atual, vou criar uma revisão nova para um projeto novo que eu comecei a trabalhar. Então, eu tenho essa visibilidade onde aquela peça, aquele parafuso, aquela porta está sendo utilizada, e se eu alterar aquele projeto, onde pode impactar todas essas alterações. Eu tenho também como visualizar se existe alguma solicitação de alteração do projeto. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Eu tenho acesso, então, a uma visualização, uma pré-visualização do que é esse modelo. Então,
Dentro do próprio Volt, eu tenho a facilidade, o recurso de visualizar o documento sem precisar ter uma ferramenta CAD instalada na minha máquina. Então, eu posso ter, aqui nesse caso, uma montagem do Inventor, eu tenho todos os recursos de rotação, zoom, pan, enfim, tudo direto da interface do Volt. Então, de novo, Volt versão standalone, para aqueles usuários que precisam participar de fases do projeto, seja aprovação, revisão, e não tem uma ferramenta CAD, ele consegue visualizar essa informação através da interface do Volt. Ok? Muito bem. Bom, o que mais que eu quero comentar com vocês com relação ao nosso PDM? Nós temos uma facilidade muito grande, então, de criar, de organizar e de compartilhar as informações do projeto, seja através de fluxos de trabalho simultâneo, independente, fluxos de trabalho definidos, eu tenho ciclos de vida, eu tenho como definir etapas de onde um produto ou um projeto precisa percorrer. Por exemplo, projeto mecânico é comum encontrar as fases. O projeto está em desenvolvimento, em revisão, aprovado, em produção. Eu posso criar esse fluxo e definir quem são os usuários ou grupos de usuários responsáveis por cada etapa. Em desenvolvimento, só a engenharia tem acesso a visualizar e alterar essa informação. Quando ele está em revisão, só os revisores ou gerentes têm acesso a alterar esses arquivos, o restante da engenharia, os projetistas, não podem mais alterar essas informações enquanto ele está no status de revisão. E quando eu mudo o status de um projeto para produção ou para cliente, somente aí a fábrica consegue acessar essas informações. Todos esses ciclos, claro, esse é um exemplo, eu posso ter diferentes ciclos, inclusive eu posso usar diferentes ciclos dentro da mesma base de dados, dentro do mesmo ambiente. Eu posso ter um ciclo para componentes mecânicos, eu posso ter um ciclo para a parte civil, eu posso ter um ciclo para, por exemplo, eu vou fazer minha empresa faz carro. Eu tenho um ciclo de vida diferente para a parte de design, um ciclo de vida diferente para a parte de engenharia, para interior, e eu tenho um ciclo de vida diferente para a parte do motor. E ter tudo isso no mesmo ambiente. Eu posso. Além disso, o Volt também tem integração com Microsoft Office e Outlook. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu instalo o Volt e eu tenho o pacote Office instalado também, da mesma forma que dentro da ferramenta CAD eu tenho uma aba chamada Volt na barra Ribbon, dentro das ferramentas do Office e do Outlook eu também vou ter uma aba nova chamada Volt. Por que isso é interessante? Porque muitas vezes, vou dar um exemplo de um cliente nosso que trabalha com a aprovação de projeto através do cliente. Ele só aprova um projeto a partir do momento que ele tem um ok do cliente. Esse ok pode ser por e-mail, por exemplo. Então, ele vai receber um e-mail do cliente dizendo, está aprovado o projeto X. E eu quero anexar esse e-mail de aprovação do cliente no projeto. Então, de dentro do próprio Outlook, eu consigo fazer o check-in desse e-mail e anexar ao meu projeto, confirmando então, e mantendo o histórico de que eu tenho a aprovação do cliente. Veio por e-mail e está aqui registrado. Mesma coisa, Word, Excel, eu posso ter uma planilha preenchida por, sei lá, controle de qualidade, fez uma inspeção em um lote de produtos na fábrica, preencheu uma planilha com as conformidades e não conformidades, eu quero anexar essa planilha junto à informação do produto, junto ao produto dentro do PDM, eu posso fazer isso diretamente do Excel, do Word e assim por diante. Bom, além disso, então nós temos o histórico, toda a linha de tempo do produto e do projeto eu tenho registrado através do Volt. Então eu tenho como visualizar de forma muito clara quais são os marcos ou etapas concluídas de um determinado projeto dentro do Volt. Eu consigo acompanhar, eu sou o gestor da engenharia, eu sou o gestor do projeto, e eu consigo acompanhar toda a evolução do projeto, quem está trabalhando com qual parte do projeto, em que fase de conclusão que ele está, quanto por cento do meu projeto já foi concluído, quanto está em desenvolvimento ou está parado em revisão.
Então, tem uma visibilidade muito grande e muito maior do que está acontecendo com relação ao meu projeto. Então, aqui eu tenho um vídeo para mostrar para vocês de como que acontece a questão de controle de revisão de um projeto dentro de um desenho, por exemplo. Então, aqui vocês vão ver um vídeo que é em cima do Inventor, onde eu vou controlar, vou ter a tabela de revisão desse projeto preenchida de forma automática dentro da minha ferramenta CAD, usando a informação de revisão do Volt. Então, aqui, como vocês podem ver no vídeo, eu estou trabalhando com um documento dentro da interface standalone do Volt, onde eu estou fazendo uma revisão desse projeto, isso é importante utilizar. Eu estou revisando um desenho dentro do Volt. Então, eu estou criando marcações aqui, estou criando um markup. Vou colocar alguns comentários sobre um problema que eu encontrei nesse projeto, ou seja, aqui nesse trilho, a minha guia está muito afastada do trilho, então eu preciso adaptar melhor isso, mover o equipamento um pouquinho mais para encaixar de forma perfeita no trilho. Então, dentro do próprio Volt, eu tenho condições de revisar um desenho, acrescentar meus comentários e disparar uma ordem de solicitação de alteração de projeto. Aí, o projetista responsável recebe aquela notificação e vai fazer as alterações devidas no desenho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, dentro da minha ferramenta CAD, eu tenho aqui a possibilidade de inserir uma tabela de revisões do Volt. Então, eu vou inserir isso dentro do meu desenho 2D, dentro da minha documentação, e ele já virá preenchido com a revisão atual, que é a revisão A, nesse caso. Vou fazer a alteração desse projeto, então, usando os recursos do Volt dentro da ferramenta CAD, vou mudar o status dele desse desenho para desenvolvimento, vou puxar esse desenho para dentro do meu workspace, automaticamente ele já insere no desenho 2D, então, uma nova revisão, que é a revisão que eu vou trabalhar agora. Então, eu tenho essa facilidade, esse controle, essa gestão automática do Volt no controle de revisão, apenas dando um exemplo de como funciona. Outro recurso muito interessante que nós temos, que eu tinha comentado anteriormente, é com relação à visibilidade do que está acontecendo com o meu projeto. Então, eu tenho não somente claro, eu consigo tirar relatórios do Volt do status atual de cada arquivo, de cada projeto, mas não somente o relatório com esses dados, eu consigo, dentro da ferramenta CAD, aí sim eu preciso da ferramenta CAD para visualizar isso, eu consigo, de forma visual, identificar, por exemplo, quais produtos, ou quais peças, ou componentes fazem parte da engenharia, quais são comprados de terceiros, quais são componentes padrão de biblioteca, ou quais desse conjunto todo, quais componentes já foram aprovados, ou quem está trabalhando com o quê. De forma visual, gráfica, dentro da minha ferramenta CAD, eu enxergo através das cores que eu posso personalizar o relatório da forma que eu quiser. Todas aquelas propriedades que nós vimos anteriormente servem como critério para eu gerar esse tipo de relatório, e dentro do CAD eu tenho essa visualização. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra exatamente isso. Aqui eu tenho aquele mesmo projeto que eu tinha mostrado no início do Inventor. Aqui eu estou, então, com o projeto original, e eu tenho duas pessoas trabalhando de forma simultânea nesse projeto. Então, aqui no vídeo, eu tenho a tela maior, onde eu estou fazendo o projeto, e aqui, menorzinho, eu tenho outro usuário trabalhando no mesmo arquivo de forma simultânea. Então, isso para mostrar para vocês, então, que independente do tamanho do projeto, do tamanho da equipe, o Volt consegue fazer a gestão de projeto, onde eu tenho várias pessoas trabalhando no mesmo arquivo. Raul? Oi. Tivemos uma pequena interrupção na sua conexão. Se você puder voltar um pouquinho só. Voltar um pouco? Isso. Foi menos de 1 minuto, mas por um instante você ficou mudo. Ok. Então, eu vou recomeçar essa parte aqui, que é com relação à visualização
do projeto, do estado atual de um projeto dentro da ferramenta CAD. Então, o que eu estava comentando com vocês é que dentro da ferramenta CAD eu tenho recursos para visualizar graficamente quais documentos ou quais arquivos ou quais peças estão sendo desenvolvidas por quais usuários, ou em que revisão que está cada uma delas, ou quantas já foram concluídas e aprovadas, quantas ainda se encontram em aprovação ou revisão, por exemplo. Então, esse vídeo mostra exatamente isso. A possibilidade que eu tenho de trabalhar numa mesma ferramenta com diferentes usuários, certo? Então, aqui eu tenho o vídeo mostrando exatamente isso. Eu tenho 2 usuários trabalhando no mesmo projeto, não na mesma peça, eles têm um conjunto de um equipamento, mas cada usuário vai trabalhar em partes distintas daquele equipamento. E o Volt vai garantir o quê? Que o equipamento total esteja sempre atualizado com as últimas alterações feitas por cada um dos projetistas. Então, eu estou trabalhando em uma parte do conjunto, estou trabalhando na parte do motor, e um outro projetista está trabalhando na parte do trilho. Se eu faço uma alteração no motor, a pessoa que está trabalhando no trilho vai receber uma notificação do Volt, dizendo que alguns componentes foram atualizados no Volt, e ele já vai atualizar o projeto na máquina dele de forma automática, sem que ele tenha que fechar o arquivo. O Volt faz tudo pelo usuário. Ele vai alterar o arquivo velho pelo novo, vai atualizar a montagem, vai atualizar os links, tudo isso faz parte do uso padrão do Volt, certo? E aí eu tenho essa visibilidade, então, do projeto. Seguindo, questão de segurança e controle de acesso aos dados. Primeiro, o Volt trabalha com banco de dados, nós trabalhamos com SQL, então as informações elas estão seguras, são geridas por um banco de dados que não é da Autodesk, é o SQL. O Volt vem com a versão do SQL Express, que é a versão gratuita, mas nós recomendamos um SQL, não a versão Express, para volumes de dados muito grandes ou muitos usuários. Aí nós não temos a limitação com relação a tamanho de dados ou acesso, enfim. Então, as informações elas são seguras. Eu só tenho acesso ao que está contido no Volt se eu tenho um login, se eu tenho um usuário, uma senha definido pelo administrador do Volt para acessar, e eu só vou conseguir acessar o que o meu login permitir. Então, isso nos ajuda muito com relação a órgãos governamentais, órgãos regulatórios, normas de segurança, políticas de segurança. Então, o Volt trabalha muito essa questão de segurança e tudo fica local. Tá? Vocês provavelmente já ouviram que a Autodesk tem trabalhado muito com o conceito de computação na nuvem. O Volt ele é 100% local. Tá? Então, todos os dados ficam no servidor interno, dentro do firewall de vocês. Vocês podem abrir ou disponibilizar o acesso via web para fora da empresa, se a política da empresa permitir, se vocês tiverem essa necessidade. Caso contrário, o acesso é somente local dentro da rede de vocês, para quem tiver o login, a senha e tiver o software instalado, seja standalone ou seja na ferramenta CAD, certo? Bom, falando nisso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Nós vimos a interface standalone. Essa aqui, eu estou dentro do Inventor. Aqui eu estou mostrando para vocês a interface do Volt dentro do Inventor. Então, tem uma aba específica do Volt, onde eu faço o meu login. Esse login pode ser um login próprio do Volt, ou pode ser uma conta do Windows. Então, se eu trabalho com ADs na rede, eu posso vincular o meu login de rede ao Volt. Tá? Eu tenho essa flexibilidade. Uma vez que eu logo no Volt dentro da minha ferramenta CAD, eu tenho acesso a todas as ferramentas do Volt aqui dentro. Então, eu posso fazer um check-in, eu posso fazer um check-out quando eu vou localizar um arquivo, quando eu clico aqui no abrir, eu estou visualizando somente as informações que estão dentro do Volt. Eu não estou visualizando o que está no local no meu computador ou na rede. Então, eu tenho acesso às pastas, todos os recursos por aqui
e eu posso simplesmente abrir um arquivo para somente leitura, para consultar, ou posso fazer um check-out, porque eu vou trabalhar em cima dele, vou criar uma versão nova. Tá? Então, aqui eu tenho acesso aos recursos do Volt dentro da minha ferramenta CAD. Uma coisa bacana também é que, quando eu vou salvar um documento, eu posso já ter configurado dentro do Volt um sistema próprio de numeração ou de codificação. E eu crio esse sistema de codificação dentro do Volt para que ele salve de forma automática. Tenha lá um contador, enfim, eu posso definir quantos critérios forem necessários. Eu uso a codificação de 4 campos de 8 algarismos. Eu posso configurar no Volt isso para que ele faça de forma automática para mim. E aí eu salvo, então, toda a documentação conforme o padrão da empresa. Não preciso me preocupar com a codificação ou algo do gênero. Bom, além disso, o que mais nós temos, então? Nós temos uma interface via web. Então, aqui eu estou dentro do Internet Explorer e eu estou acessando a interface web do Volt. É possível configurar esse acesso também. Essa ferramenta está disponível não em todas as versões do Volt, depois eu vou comentar em quais delas estão, mas dentro do Volt Professional, que é a versão completa, eu tenho recurso para isso. E o acesso via web, eu não tenho restrição à quantidade de usuários que eu posso criar. Eu posso criar quantos usuários eu quiser. Eu tenho 5 licenças de Volt, mas eu quero que 100 pessoas acessem a interface web. Por exemplo, para consulta na fábrica ou para os meus clientes. Então, eu posso criar 100 usuários diferentes, passo o link para que eles acessem a interface web e eles vão ter acesso. Uma coisa bacana é que essa interface web ela pode ser somente leitura, então, somente para consultar alguns documentos que o meu login tem permissão para acessar, ou eu posso desmarcar essa interface somente leitura, eu posso logar dentro dessa interface via web, e eu posso adicionar arquivos dentro do Volt sem ter o Volt, através da interface web, através desse botãozinho aqui, adicionar arquivos. Então, eu tenho o recurso de check-in mesmo na interface web. Tá? Então, é através dessa interface que eu vou dar acesso a outras pessoas, seja da empresa ou fora da empresa, aos documentos, às informações de projetos que eu quero que eles acessem. Então, no caso, por exemplo, de uma construtora, eu quero dar acesso aos desenhos que já foram aprovados pela engenharia, para que o cliente faça a revisão dele, eu posso criar um usuário, ele manda o link, ele vai acessar todos os documentos que o usuário dele tem acesso, do que já foi liberado, através dessa interface web, pode fazer o download ou visualizar o documento, assim por diante. Muito bem, vamos voltar lá para a apresentação. Então, é muito comum falar sobre links quebrados de projetos, ou trabalhar com referências de peça, montagem, detalhamento. Eu fiz uma montagem no Inventor que tem 300 peças anexadas naquele projeto. Eu mudei de lugar uma peça, eu mudei de lugar, troquei o diretório de uma peça, de uma montagem. Quando eu vou abrir aquele projeto, depois numa outra máquina, ele não consegue encontrar o link, pede para eu localizar de forma manual dentro da rede. Isso não acontece mais a partir do momento que nós utilizamos uma ferramenta de CDN como o Volt. Eu posso mover à vontade os arquivos com a ferramenta CAD, sem a ferramenta CAD, dentro do Volt, que o Volt vai cuidar e atualizar sempre os links conforme as alterações que eu faço. Tá? Além disso, o Volt me dá recursos, por exemplo, para trabalhar com um lote de arquivos para alteração de propriedades ou impressão de documentos. Terminei um projeto e eu quero fazer um lote de plotagem só do 2D daquele projeto. Então eu quero, por exemplo, que no final, na sexta-feira, às 8 da noite, o Volt pegue todos os desenhos 2D, seja DWG, seja arquivos 2D do Inventor, da onde for. Eu quero que o Volt pegue na sexta-feira, às 8 da noite, todos os desenhos 2D no status aprovado de determinado projeto e mande plotar, sozinho. O Volt tem esse recurso, nós trabalhamos com a funcionalidade de Job Server, e eu posso, então, configurar uma série de serviços
que podem ser automatizados através do Volt. Tá? Então, edição de propriedades, a mudança de status, a plotagem, conversão de arquivo. Eu consigo fazer uma série de tarefas automatizadas dentro do Volt. Outra coisa interessante é que o Volt também permite a customização dele via APIs. Então, da mesma forma que no AutoCAD, no Inventor, nós conseguimos programar em cima dele, criar, automatizar algumas tarefas, no Volt eu também tenho esses recursos. Ok? Bom, então, o que eu tinha para comentar para vocês? Basicamente, sobre o Volt de integração CAD era isso, algumas ferramentas de automação e de gestão de dados nós conseguimos fazer com Volt, acesso via web, compartilhar as informações do projeto com outras empresas, automatizar tarefas que são rotineiras, mas são tarefas que a gente costuma dizer, tarefa muito braçal, nada complicado, mas que é muito trabalhoso, muito repetitivo, nós conseguimos já, com as ferramentas próprias do Volt, sem customização, a gente já consegue trabalhar com isso. E esse Job Server, claro, a gente consegue trabalhar não necessariamente como servidor de dados, eu posso ter uma máquina dedicada só para fazer esse tipo de atividade, plotagem, configuração de arquivo, mudança de status. Eu posso definir máquinas dedicadas para essas tarefas repetitivas, para não degradar o desempenho, por exemplo, do servidor de dados, que é comum a toda empresa e assim por diante. Bom, então, além disso, óbvio, uma ferramenta de PDM, ela trabalha com a gestão da lista de materiais. Isso é legal porque já vem da ferramenta CAD a lista de materiais, mas não necessariamente a estrutura do produto. Então, no Volt, nós podemos trabalhar com a lista de materiais, que vem pronta da ferramenta CAD, mas nós podemos ir além disso e trabalhar com a estrutura de produto também. Eu posso, dentro do Volt, criar essa estrutura de produto, utilizando a lista de materiais de uma peça, eu posso colocar lá também cola, posso colocar adesivo, posso colocar itens que fazem parte da estrutura do produto, mas que não estão no projeto. Eu não vou representar lá a cola que eu usei para unir dois componentes, mas eu sei que eu vou precisar de cola para poder montar e entregar esse produto. Então, no Volt, eu posso trabalhar com toda essa estrutura de produto e integrar o Volt com uma ferramenta de ERP, por exemplo, uma ferramenta que é uma ferramenta de gestão empresarial já SAP, enfim, posso integrar o Volt com outras ferramentas de gestão empresarial, sem problema algum. Nós já temos clientes trabalhando com isso e trocar informações entre o Volt e a ferramenta que a empresa já utiliza. Posso mandar a estrutura de produto, quantidade, posso trazer do sistema da empresa, por exemplo, custos de determinados materiais para ter na estrutura do produto, o custo total daquele projeto. Tudo isso nós conseguimos fazer com o Volt, certo? Integração também com SharePoint, isso é muito interessante. Então, se a empresa já tem a cultura e utiliza o Microsoft SharePoint, existe a integração do Volt com essa ferramenta. Então, como vocês podem observar aqui no vídeo, nós estamos acessando aqui o SharePoint e toda a estrutura do Volt eu tenho como visualizar no SharePoint. Aqui ele está falando do SharePoint 2010 e o Volt 2013, mas nós já temos atualizado isso, tá? Mas essa é a interface, então. Eu tenho a ferramenta de busca no SharePoint e consigo visualizar, então, dentro da interface do SharePoint, todas as informações de engenharia. Essa é outra forma de compartilhar a informação do protótipo digital para fora da engenharia, através do SharePoint, que também é uma ferramenta de uso comum hoje nas empresas. E aí eu uso recursos como o Design Review para visualizar esses documentos, criar revisões e devolver via SharePoint, porque nós podemos usar os fluxos também de aprovação, de revisão do SharePoint em conjunto com o Volt. Bom, então, só para finalizar, nós temos aqui o Volt com a possibilidade de trabalhar
integrado com diferentes sites. Eu posso ter o Volt em diferentes escritórios, fisicamente falando. Eu posso ter uma equipe de projeto trabalhando em São Paulo, uma equipe de projeto trabalhando no Rio de Janeiro, uma equipe de projeto trabalhando em Portugal, e todos eles trabalhando com o Volt, com as informações sempre atualizadas, sincronizadas. O Volt permite esse tipo de ambiente sem problema algum, não é somente empresas com uma equipe física somente de projeto. Tá? Então, nós temos aí servidores redundantes, uma série de facilidades para esse tipo de situação. E como eu tinha comentado anteriormente, toda a informação fica local dentro do nosso firewall, dentro da empresa, do nosso servidor, seja as informações de projeto, os arquivos do projeto, os processamentos, mas se eu quiser abrir o acesso via web para usuários que estão fora da minha rede, eu posso através daquela interface web e assim por diante. Então, aqui nós temos as 3 configurações do Volt. Volt básico, que já vem com a grande maioria dos nossos produtos hoje de projeto. Volt Workgroup e o Volt Professional. Essa informação está no nosso site, autodesk.com.br, no link de produtos Volt. Então, vocês têm essa mesma tabela lá. Então, vocês podem depois consultar para avaliar qual é a melhor solução para atender as necessidades de vocês dentro das restrições de cada uma dessas versões. Tá legal? Bom, alguns casos de sucesso. Então, a Joy Mining dos Estados Unidos, trabalhando com grande volume de dados. Lá são mais de 400 engenheiros em 13 locais diferentes dentro dos 5 continentes, trabalhando com a base sincronizada. Nós temos a Rayleigh Windows e Doors, que trabalha com um projeto bem diferente, não é um projeto mecânico, é um projeto de arquitetura, então mostrando que o Volt ele pode ser utilizado, ele é utilizado por diferentes disciplinas no mercado. Então, além então, do Volt básico, que faz parte das nossas suítes, existe então o Volt Professional, pode ser comprado de forma individual, para outros ambientes, assim por diante. Lembrando que, como todos os nossos produtos, Volt também tem uma série de vantagens trabalhando com subscription. Nós temos acesso a mais recursos de cloud computing para clientes com contrato de subscription. Nós temos os upgrades sempre para as últimas versões de todos os softwares que estão dentro do contrato, privilégio de licenças flexíveis e o suporte técnico básico direto com a Autodesk. Parte de educação, nós temos uma rede de centro autorizado de treinamento Autodesk. Temos esse site, então, autodesk.com/learning, onde tem acesso a cursos web, vídeos de treinamento, demonstração, uma série de recursos para isso. Eu quero agradecer aí o tempo de vocês, eu já até me estendi um pouquinho do tempo que eu tinha. Márcia, vamos abrir para as perguntas? Vamos lá, Raul. Tem várias perguntas chegando. Vamos começar com a pergunta do Leonardo Vieira de Souza. O Volt possui integração com ERP? Sim. Todas as integrações que o Volt pode fazer com outras ferramentas de gestão, por exemplo, um ERP, isso se dá com o Volt Professional somente. As 2 outras versões do Volt não têm a possibilidade de fazer integração com outros sistemas. Então, uma vez que você deseja fazer a integração com o Volt com um ERP, você precisa ter o Volt Professional para isso. Ele tem um recurso próprio, padrão do Volt Professional, para exportar os dados para um ERP. Aí o que você precisa fazer é uma interface no ERP para ler esses dados dentro dele. Ou existe a possibilidade também de fazer algo bem mais personalizado via APIs do Volt para fazer um link direto com ERP, com banco de dados e assim por diante. Mas o Volt por si só, Professional, já tem recurso para mandar informações do Volt para dentro de qualquer ERP. O José Carlos Ribeira pergunta, há um controle de tempo de cada profissional que trabalhou no projeto, com hora de início e hora de término? Bom, o controle de horários de projeto é uma pergunta que sempre vem não só na gestão de projeto,
mas a ferramenta CAD em geral, o pessoal sempre procura, sempre nos pergunta sobre isso. O Volt, ele não vai fazer a gestão de quanto tempo o projetista trabalhou no arquivo. O que a gente consegue tirar do Volt é quando foi que ele tirou o arquivo de dentro do Volt para trabalhar e quando que ele devolveu. Não quer dizer necessariamente que ele trabalhou full time no projeto, mas é o dado que nós conseguimos tirar do Volt com relação a tempos. Tá? Nós temos conhecimento de alguns parceiros da Autodesk de desenvolvimento, ADN. Tem um ADN aqui do Brasil que desenvolveu uma ferramenta para fazer exatamente esse controle de quanto tempo que a pessoa está trabalhando no projeto. Então, se vocês procurarem na internet a ferramenta de controle de tempo de projeto em produtos Autodesk, vocês vão encontrar aí alguns parceiros ADN, ou até mesmo na própria Exchange Store da Autodesk, vocês vão encontrar algumas alternativas criadas por ADNs para fazer o controle de tempo efetivo por projeto. Tá? Então, o Volt te dá só essas métricas. Quando ele tirou do cofre e quando que ele devolveu. Mas de trabalho efetivo no projeto, aí vocês precisam partir para uma solução customizada por algum parceiro nosso que existe. Tá? Nós conhecemos alguns aí. O Magno Alvarado pergunta, até quantos usuários o Volt suporta com a SQL Express? Na verdade, a questão de limite do SQL Express não está vinculada à quantidade de usuários, tá? Ela está mais vinculada ao tamanho de dados que o SQL vai suportar. Eu não me lembro exatamente, depois eu posso confirmar, acho que no nosso site tem, mas se eu não estou enganado, o limite aí é algo em torno de 3 gigas ou 5 gigas do tamanho do SQL, alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro exatamente de cabeça, mas a restrição maior é com relação ao tamanho de dados, o tamanho da base de dados, não a quantidade de usuários. Então, aí você pode ficar tranquilo. O Hamilton Miranda pergunta, no que se refere aos projetos multidisciplinares, ele quer saber como utilizar o Volt nos projetos de engenharia, uma aplicação. Bom, aí vai de cada caso. Nós temos alguns clientes que utilizam, depende muito da ferramenta também que usa de projeto. O Revit, por exemplo, ele tem um sistema próprio, que é o Revit Server, para fazer a gestão dos projetos para trabalho colaborativo. O Volt, agora 2014, ele tem uma integração bem legal com o Revit Server, por exemplo, pensando na parte de gestão de projeto e usuários concorrentes. Pensando em outras ferramentas, o Civil 3D, por exemplo, ou o Plant, o Volt também trabalha de forma integrada. Vai depender muito do ciclo de trabalho, do ciclo de projeto de cada empresa. Eu posso criar os ciclos e vincular conforme a minha necessidade. Eu não tenho uma restrição a um ou outro ciclo de projeto. Então, vai depender muito de cada caso. Eu sei que no nosso site, no autodesk.com, e no nosso canal do YouTube, youtube.com/autodesk, se você procurar lá por Volt e casos de sucesso de Volt na indústria de AIC, que é da área de engenharia, construção e arquitetura, você vai encontrar alguns exemplos de casos de sucesso do Volt nessas áreas. Recomendo que você acesse para dar uma olhada em como algumas empresas têm utilizado. E para mais informações, você pode procurar alguma revenda nossa aí da sua região para pedir mais informações. Eles vão ter o prazer em ajudar vocês e entrar em mais detalhes sobre como o Volt pode atender a sua necessidade em específico, tá bom? Tem várias perguntas chegando. Eu vou ler a última pergunta aqui ao vivo, depois a gente responde por e-mail. E a pergunta é, o software tem integração com os outros softwares de CAD? Sim, como eu comentei, com os produtos Autodesk, o Volt tem integração com praticamente todos. Inventor, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Plant, Revit, Navisworks, 3ds Max. Então, produtos Autodesk têm integração praticamente todos. Outras ferramentas CAD que têm integração, nós temos integração com MicroStation,
nós temos integração com SolidWorks, nós temos integração com o ProEngineer. Essas são as ferramentas que o Volt tem integração completa, igual é no Inventor, igual é nos produtos Autodesk, criando os recursos dentro da ferramenta CAD, criando uma aba específica para o Volt, da mesma forma. As outras ferramentas CAD, não existe uma integração dentro da mesma tela, mas o Volt consegue administrar qualquer tipo de arquivo. Então, se eu tenho, por exemplo, um CATIA, um Unigraphics, se eu tenho alguma coisa da Bentley, enfim, até o próprio, sei lá, uma ferramenta que não é CAD, Adobe, Corel, qualquer formato de arquivo é possível de ser gerido pelo Volt. Então, a única diferença aí é essa questão da integração na mesma tela. Com a integração são esses softwares, mas as outras nós conseguimos atender também a gestão, porque o Volt consegue controlar qualquer tipo de arquivo. Beleza, então, gente. Obrigada, Raul. Agradeço também a atenção e a participação de vocês nesse seminário online. Agradeço a Raul pelo apoio e também por esclarecer as dúvidas. E eu gostaria de passar alguns avisos. Essa apresentação foi gravada e será enviada posteriormente por e-mail. E, além disso, disponibilizaremos essa e as demais apresentações realizadas essa semana no canal da Autodesk Brasil no YouTube. E, ao término dessa apresentação, gostaria de contar com o apoio de vocês para preencherem um breve questionário. Mais uma vez, agradeço pela atenção de vocês e uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.